Quando nós olhamos para os limites mínimos e máximos de estimativa de deputados que estão a ser oferecidos, portanto, há uma solução de governo imediatamente possível, que juntaria o PS e o Bloco e seria suficiente para formar uma maioria, na base, mais uma vez, dessas estimativas. Não é tão claro, parece possível também que PS-PCP também fosse possível. O que é menos claro de tudo é aquela solução que tem sido a limpança, seja. Exatamente. Isso não é tão evidente, não é tão, enfim, garantido, parece muito mais incerto. O centro-direita e a direita estavam desmobilizados. Isso não quer dizer, e por isso é que as campanhas são importantes, e por isso é que a pergunta feita há não sei quantos meses em que partido votaria se a eleição fosse hoje e uma eleição não podem ser confundidas, é que aquilo que a campanha parece estar a fazer é aquilo que todas as campanhas fazem, que é ativar, mobilizar eleitorado. Nós não temos dados suficientemente finos sobre a evolução da opinião pública para poder dizer que o momento de Tancos foi um momento decisivo. É excepcionalmente visível um conjunto de tendências muito contraditórias que tornam esta eleição, que me desperta uma enorme curiosidade sobre o que vai acontecer. Uma boa situação económica e uma boa avaliação da atuação do governo e do sucesso da solução do governo, mas ao mesmo tempo não queremos maioria absoluta. E depois, ao mesmo tempo, esta situação em que temos esta aproximação entre os dois principais partidos e o que isto pode gerar de voto tático, quer dizer, esta conjunção de fatores é que para mim é a originalidade, porque são fatores que jogam muito uns contra os outros. É mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com um contraditório em que, no fim, é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. Perguntar Não Ofende é o podcast semanal assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Ouça e subscreva em qualquer aplicação iOS, Android, no Mixcloud ou no SoundCloud. Vá a patreon.com/perguntar não ofende, conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente. Com o caso de Tancos, o PSD parece ter conseguido recuperar o seu eleitorado natural. Mas, a ser verdade o que dizem a generalidade dos estudos de opinião, o PS vencerá as eleições folgadamente e fica longe da maioria absoluta. Com o encurtar da distância entre PS e PSD, ela torna-se ainda mais difícil graças às vicissitudes do método de ontem. Com estes resultados, o PS precisará de aliados. A julgar pelas sondagens, o PAN não lhe chegará. Costa voltará a precisar do Bloco e do PCP, ou apenas de um deles. Do lado esquerdo, há uma transformação. O Bloco de Esquerda segura o seu eleitorado, mas a CDU cai, mudando a correlação de forças. Juntos, os partidos da geringonça ficam próximos dos resultados de há 4 anos e conseguem uma maioria muito clara. E os dois partidos de direita também mantêm mais ou menos a mesma posição das últimas eleições, com um esvaziamento significativo do CDS. Os dois blocos políticos ficam com uma distância entre os 15 pontos percentuais e os 20 pontos percentuais. Este resultado, não permitindo que a direita regresse ao poder, salva Rui Rio. E não fechando nada em relação ao futuro, permite, se os envolvidos o quiserem, reeditar de alguma forma a solução governativa dos últimos anos. Quanto aos pequenos, a coisa é mais complicada. Livre, Iniciativa Liberal, Aliança e Chega são os partidos que podem ambicionar chegar a São Bento. Mas as sondagens são úteis para medir estas forças? Nas primeiras eleições, depois de uma solução de governo com o apoio do conjunto da esquerda, em que os portugueses descobriram que não é preciso ficar em primeiro para governar, é possível que o comportamento dos eleitores tenha mudado. Para falar do que as sondagens nos dizem, convidei para o último Perguntar Não Ofende antes das eleições, a apenas 3 dias de irmos a votos, o cientista político
Pedro Magalhães. É investigador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, coordena as sondagens do ICS e do ISCTE para o Expresso e SIC e arranjou uma hora no meio de um momento especialmente complicado para conversar connosco. Muito obrigado, Pedro Magalhães, por teres aceitado este meu convite nesta altura mais difícil de trabalho. Eu, para começar, vamos começar um bocadinho pelo geral e depois traz tempo para poder desmentir tudo o que eu disse na introdução e corrigir. Para começar, qual é a fiabilidade que estas sondagens coincidem bastante umas com as outras, as finais que saíram, as grandes que saíram, qual é a fiabilidade que têm a esta distância das eleições? Bem, em primeiro lugar, obrigado pelo convite para conversarmos. Penso que a melhor resposta que se pode dar é olhar para o passado, não é? Qual é, no fundo, o track record das sondagens, especialmente destas que são feitas o mais perto possível das eleições. E a verdade é que, pelo menos desde 2002, o que verificamos é que o retrato geral que as sondagens indicam nas legislativas a esta distância tende a refletir-se nos resultados eleitorais. Ou seja, por outras palavras, apesar de nós sabermos que há muita gente que decide na última semana, inclusive pessoas que decidem no próprio dia, nós sabemos isto de estudos que fazemos depois das eleições. Há uma ideia de qual é a porcentagem de pessoas que decidem? Varia um pouco, mas digamos a média é 20%. É um número durante a campanha. Na última semana 20%. O Marco Lisi tem um livro há pouco tempo que... E mesmo em cima do último voto? Isso varia mais, mas já recordo-me, espero não me estar a enganar, mas recordo de num destes inquéritos perguntar às pessoas que votaram quando é que decidiram e desde 2002 que fazemos estes estudos, chegou a haver 8% de pessoas que decidiram no próprio dia. Assustador. Eu acho que vamos falar mais um pouco sobre isso quando falarmos um bocadinho de como muitas vezes as opções acabam por ser muito táticas, não é? E as pessoas deixam essas escolhas. As escolhas que não decorrem diretamente das suas predisposições, das suas convicções, mas que são feitas a pensar na produção de um determinado resultado, são naturalmente decisões tomadas mais em cima da hora. Mas isto não significa que o retrato que as sondagens tiram a 4, 5, 6, uma semana das eleições seja menos fiável, porque se estes indecisos se redistribuírem mais ou menos... Sim, porque não são indecisos absolutos, ou seja... Claro, eles não se vão inclinar todos para um único partido. Agora, a outra coisa que queria dizer é que este track record é um track record desde 2002, ou seja, se pensarmos nisto como um estatístico, temos poucas observações e, portanto, nada nos garante que numa eleição... Mas este track record, tu se diz é que geralmente as sondagens estão próximas, estas últimas sondagens estão próximas dos resultados. Estão bastante próximas, e nem sequer há sinal de que haja um partido que seja sistematicamente prejudicado ou sistematicamente... Apesar de quase todos se apresentarem dessa forma. Porque isso muitas vezes faz parte da sua estratégia política, obviamente. Já agora diz-me outra coisa. As tracking polls e as sondagens devem ser lidas de formas diferentes, porque agora tornou-se... E aliás, as tracking polls ganham uma grande notoriedade, porque entre sondagens é o que existe e é aquilo que toda a gente refere. Elas devem ser lidas de formas diferentes? Eu acho que há uma diferença importante. Para quem não sabe, as tracking polls é, por exemplo, o que a TSF está a fazer todos os dias. Em que no fundo se parte com uma amostra e depois todos os dias se renova uma parte para a amostra. Eu acho que as tracking polls devem ser lidas ainda com mais cuidado do que as sondagens, digamos, convencionais. São menos fiáveis, não é? Não é questão de serem menos fiáveis. A questão é que quando eu acrescento 150 pessoas a uma amostra e substituo os primeiros 150 que entrevistei. E é de forma mais ou menos aleatória, ainda por cima, não é? Sim, é de forma aleatória. Mas é suposto ser assim. E vejo uma flutuação, quer dizer, essa flutuação que é introduzida pode ter a ver com a amostra. Introdução de 150 pessoas tem uma margem de erro gigantesca. E portanto, e qual é o problema aqui, na verdade, a meu ver? E é um problema que eu não quero culpar nem os jornalistas, porque acho que isto é natural, é quase inevitável, mas e a luta contra isto é uma luta quase interior do leitor, do jornalista, que é muito difícil de ter, que é, quando eu vejo
um partido subir de um dia para o outro porque entraram 150 pessoas na amostra, é quase inevitável que, se eu for jornalista, vou construir uma narrativa sobre isso. E estão a ser construídas. Completamente. Mesmo que essa narrativa não tenha qualquer relação com o que estatisticamente aquele resultado significa. A única coisa que pode ter acontecido é que os 150 que entraram por alguma razão é um outlier e, portanto, de repente há um partido que desce imenso. De anteontem para hoje houve nessa tracking poll um partido que passou de 1,8 para 0,4. Quer dizer, isso não existe, não é? Dá logo vontade de contar uma grande história sobre isso. E isso não existe, não é? Ou seja, a não ser que aconteça uma calamidade. Isso não existe, porque muito provavelmente o 1,8 não era 1,8 e o 0,4 não é 0,4. Quer dizer, e eu acho que o problema das tracking polls é o de incutirem criam uma realidade política. Um discurso sobre a realidade. Sim. Que os jornalistas muitas vezes ou não estão preparados ou não têm incentivo para o fazer, para desmontar, para tornar mais realista essa flutuação. Para tornar menos spicy o seu próprio produto. Claro, é evidente que não tem incentivo para fazer isso. Não tem nenhum. Achas que o voto tático terá mais peso nestas eleições? A geringonça mudou a forma como quando eu pergunto isto nestas eleições, se a geringonça mudou a forma, achas que muda? Achas, estamos a falar de achar, claro, mas consegues olhar que a geringonça mudou a forma como as pessoas votam e que isso pode baralhar um bocadinho os resultados? Eu, por acaso, estas eleições são das eleições em que eu há muito tempo não estava tão curioso sobre um resultado eleitoral, porque precisamente eu acho que aquilo que no fundo está por trás da tua pergunta é muito provavelmente verdade. Ou seja, há muitos fatores contraditórios a jogarem em direções diferentes nesta campanha. O primeiro, obviamente, é que nos últimos 4 anos os resultados da economia, o crescimento económico, a baixa do desemprego, o cumprimento das metas do déficit e, para uma parte importante da população, a reversão das medidas da austeridade, obviamente que não podem deixar de ser recompensadas eleitoralmente. Vamos ver essa recompensa, não é? E essa recompensa, muito naturalmente, estará maioritariamente depositada no partido que é o partido do governo. Aquilo que geralmente se chama o voto do centro, que mas isso é uma posição minha, tenho muitas dúvidas que esse voto exista sequer, que isso, o centro exista do ponto de vista, mas existe o voto, vamos pôr assim, que vota com a carteira. Ou seja, que é aquele voto que é um voto solto. Sim. E que tem muito a ver com a experiência da pessoa. Eu só não lhe chamaria do centro. Não tenho eu acho que é um voto não ideológico, não é a mesma coisa que um voto do centro. Não tenho, exato, pois o centro significa de alguma forma uma posição ideológica, não sei se é bem isso que está em jogo. Aquilo que nós temos de nos lembrar é que temos aproximadamente metade dos eleitores, quando repetidamente nestes inquéritos que fazemos, sejam as sondagens, sejam outros inquéritos até mais académicos, que nos dizem: eu simpatizo especialmente com determinado partido. E depois temos metade que não simpatiza com partido nenhum. E que não tem predisposições políticas marcadas. E quando lhes perguntamos, por exemplo, numa escala de 0 a 10, em que 0 é a posição mais à esquerda e 10 mais à direita, a quantidade de pessoas que dizem 5. O que é que isto significa? Não significa necessariamente centrismo ou moderação ideológica. Às vezes até não são nada pessoas moderadas no discurso. É evidente, isso sabe-se, porque também nesses 5 há muitas pessoas que estão distantes da política, que muitas vezes até estão descrentes da política, têm uma visão geralmente negativa da vida política, mas que obviamente também sabem avaliar e integram na sua decisão algo tão fundamental como, por exemplo, o desempenho da economia. É uma das verdades difíceis de mudar nestes estudos, que o desempenho da economia tem feito. Portanto, eu dizia há bocadinho, um fator que naturalmente leva, ou levará, é quase inevitável, a uma recompensa, em particular ao Partido Socialista, é o bom desempenho, que é reconhecido pela maioria das pessoas nos últimos 4 anos. Mas depois joga um fator aqui que é contraditório e que é muito interessante. Que é não querer a maioria absoluta. Que é não querer a maioria absoluta. Isso é muito interessante. E acho que é a primeira eleição onde isso é uma coisa mesmo muito presente. Bem, eu não... Que eu me lembro. Sim, talvez... O discurso sempre existiu. A questão é que isso seja tão omnipresente no debate. Eu acho que desta vez é omnipresente porque se mediu isso, não é? Porque houve uma boa experiência sem maioria absoluta. Mediu-se isso, quer na sondagem que nós fizemos em setembro, quer depois a Pitagória, que também foi colocando essa questão. E é evidente que se eu for um eleitor próximo do Bloco de Esquerda, ou um eleitor próximo do Partido Comunista, ou de um partido de direita, eu não vou querer uma maioria absoluta quando tenho a percepção de que quem vai ganhar é o PS. Mas o que é interessante aqui é
que a maioria dos próprios eleitores, os tais que dizem eu simpatizo com um partido, esse partido é o PS, ou que se posicionam na área do centro-esquerda, a maioria dessas pessoas dizia-nos não, uma maioria absoluta não. E é fácil perceber porquê. É porque, de alguma maneira, esta última solução para a tal maioria de pessoas que têm uma visão globalmente positiva dos últimos 4 anos, esta solução é uma solução que parece ter conseguido uma espécie de quadratura do círculo. Quer dizer, temos bom desempenho da economia, mas depois vamos ter déficit zero ao fim, temos responsabilidade fiscal, temos reversão das medidas de austeridade e, portanto, o primeiro fator, de alguma maneira, gera também as condições que gera este tipo de voto tático, que é eu sinto-me próximo do PS, eu gosto... Que as pessoas estarem no seu segundo partido e irão no primeiro, não é? É para, no fundo, evitar um desfecho que não desejam, que é a maioria absoluta. E devo dizer que... E é justo dizer que o voto útil morreu depois da experiência da geringonça, ou é arriscado? Aquilo que nós estamos a falar é uma espécie de voto útil também. Sim, mas o voto útil, percebes o que eu estou a dizer? O voto para ganhar. Sentido, não morreu, porque o voto útil manifesta-se depois de outra forma, que é manifesta-se nas diferenças entre os círculos eleitorais. E isso é também voto útil, que é, eu posso querer votar neste ou naquele partido, mas eu sei que no meu ciclo eleitoral não tenho qualquer hipótese de eleger. E isso gera um incentivo para votar nos partidos maiores. E eu estou quase certo, vamos ter que observar isso e estudar depois desta eleição, mas eu estou certo que essa componente do voto útil vai estar presente, porque há círculos onde votar num pequeno partido é um desperdício. O que pode significar que os partidos, que a percentagem dos partidos e o número de deputados não tenha a mesma correspondência, ou seja, que significa que os partidos podem ter, porque não conseguem votos fora dos grandes círculos, mas no entanto conseguem maximizar a eleição de número de deputados. O que isso pode gerar é uma espécie de desnacionalização da eleição, ou seja, os movimentos que nós observamos a nível global de uma eleição para a outra não se manifestam da mesma forma em no todos território os círculos, todo. Não é? Especialmente também, deixa só dizer, especialmente também, eu penso que isto também tem a ver com a lógica de alguns partidos sem representação parlamentar desta vez, e desta vez já lá vamos são mais disso. E muito visíveis de concentrarem os seus esforços nos círculos onde têm possibilidade de eleger. Claro. É possível dizer que a maioria absoluta é altamente improvável? Olhando agora vamos começar a falar propriamente das sondagens. À luz da informação que temos. Vamos fazer isso. Estamos sempre a falar à luz da informação que temos, não somos adivinhos, não é? Claro. No momento em que estamos a gravar esta conversa, parece muito improvável. E ela alguma vez foi possível, na realidade? Olhando para sondagens sérias e com ela, houve um momento em que era possível. Quer dizer, quando fazemos uma sondagem, perguntamos às pessoas como votariam se a eleição fosse hoje, mas as pessoas sabem perfeitamente que a eleição não é hoje. Sim. E eu estou a trazer isto a propósito, no fundo, do que tem sido a tendência das últimas semanas, que é uma tendência de alguma diminuição do PS e subida do PSD. Uma das coisas que nós verificávamos nas sondagens, não só as feitas há várias semanas, mas até há vários meses, é que quando perguntávamos às pessoas se a eleição fosse hoje, em que partido votaria? E uma das opções, naturalmente, é não votaria em partido nenhum. Sim. Não tenciono votar. Havia uma diferença muito grande entre a esquerda e a direita. Ou seja, o centro-direita e a direita estavam desmobilizados. Isso não quer dizer, e por isso é que as campanhas são importantes, e por isso é que a pergunta feita há não sei quantos meses em que partido votaria se a eleição fosse hoje e uma eleição não podem ser confundidas, é que aquilo que a campanha parece estar a fazer é aquilo que todas as campanhas fazem, que é ativar, mobilizar eleitorado. E o que nós agora eu tinha esta pergunta mais para a frente, e aqui Tancos teve um papel fundamental ou não? Pois, essa é uma resposta que eu não consigo dar e acho que ninguém vai conseguir dar. Ou seja, nós não temos dados suficientemente finos sobre a evolução da opinião pública para poder dizer o momento de Tancos foi um momento decisivo. Eu acho muito mais plausível, não estou a excluir que tenha sido importante, mas acho muito mais plausível dizer que a campanha eleitoral fez aquilo que todas as campanhas fazem. A não ser que concorrem muito mal, não é? Às vezes não fazem, não é? Eu estou a pensar em algumas campanhas que correram em que houve uma espiral de desmobilização. Sim. Porque foram campanhas que correram anormalmente mal a um partido e desmobilizaram um eleitorado. Ou isso não é muito comum? Enfim, estou a tentar lembrar-me de um caso em que isso tenha acontecido e certamente terá acontecido. Eu vou dar um exemplo. As últimas legislativas com o Partido Socialista.
em que ao longo da campanha se sentiu que o Partido Socialista estava a perder, a desmobilizar o seu eleitorado. Pois, mas é que essa é uma explicação. Em 2015. Essa é uma explicação compatível com o que se observou, mas outra explicação compatível com o que observou é que a campanha foi o momento em que os fatores estruturais que estavam por trás da eleição se ativaram. Que a economia estava a melhorar. Que a economia estava a melhorar. E, aliás, uma das coisas que só isto até raramente acontece com esta precisão, mas é muito interessante verificar isto. Em 2014, no momento em que o desemprego começa a virar e no momento em que Portugal começa a ter crescimento positivo, a PAF deixa de perder votos nas sondagens e começa a estabilizar. E depois, claro, chegamos à eleição, mais pessoas envolvidas, mais pessoas interessadas e o resultado foi o que foi. Portanto, é muito difícil... A gente já lá vai, mas é preciso dizer que continua a ser um dos piores resultados da história da direita em Portugal. Não? Não, absolutamente. Como foram juntos, as pessoas tendem a ignorar este pormenor, que foi um dos piores resultados da direita, o que também é normal, tendo em conta os 4 anos que foram. Estes dois partidos em conjunto perderam 1/4 do seu eleitorado. Isso leva-me, aliás, a falar já agora de uma coisa que também é importante para esta e que também foi importante nessa altura e que tem a ver com aqueles fatores contraditórios que tornam esta eleição curiosa e interessante. É que outra coisa que nós também sabemos, não só do caso português, mas até do ponto de vista comparativo, é que a economia, quando corre mal, tem efeitos muito negativos. Quando corre bem, os efeitos positivos não são tão grandes como os efeitos negativos. Ou seja, a recuperação que, por exemplo, a PAF teve até 2015, claro, foi um sinal dessa recuperação económica, mas não refletiu a verdadeira recuperação económica. Porque as pessoas não apagaram da sua memória os 3 anos, por exemplo, que tiveram desempregadas ou que tiveram... É evidente. Isso não desaparece da vida das pessoas. Não, eu escrevi da história das pessoas. Eu escrevi um paper sobre isso precisamente. É muito engraçado perceber que precisamente as pessoas que tinham perdido o emprego ou que tinham pessoas na família que tinham perdido o emprego não viram recuperação económica nenhuma. Sim. Quando se lhes perguntava do Estado. Sim, portanto, claro. A experiência pessoal das pessoas, portanto, isso é absolutamente verdade. Mas há outra coisa aqui que também é importante, que é quando a economia é boa, a economia deixa de ser notícia. Claro. Quer dizer, a economia só é notícia quando está mal. Por acaso, nesta legislatura, curiosamente, foi notícia durante bastante tempo a recuperação da economia. Sim, mas não tem a mesma saliência, a mesma importância que tem uma crise económica. E isso é natural, porque os meios de comunicação social dão mais atenção ao que corre mal do que ao que corre bem. Há quem diga que é uma tendência mesmo psicológica dos seres humanos darem mais saliência às coisas que correm mal do que às coisas que correm bem, mas também porque, obviamente, quando a economia está bem, ou de um sinal globalmente positivo, as oposições não continuam a falar da economia, vão falar de outra coisa qualquer, não é? E neste período, e nesta campanha, e mesmo na pré-campanha, falou-se de saúde, falou-se de corrupção, e isso são matérias... Até a última semana, depois a última semana tudo isso foi evaporado. Mas essas são matérias aí em que a avaliação dos eleitores não é tão favorável, nem nada que se pareça, como é a evolução da situação económica. Claro. Consegues explicar às pessoas, voltando à maioria absoluta por mais um bocadinho, consegues explicar às pessoas porque é que a aproximação entre o PS e o PSD torna, eu sei, mas quer que sejas tu a explicar, sim. torna a maioria absoluta com a mesma percentagem para o PS mais improvável, porque as pessoas têm dificuldade, uma pessoa diz, é por causa do método de onde, mas queria que se traduzirás isto de certeza melhor do que eu para as pessoas. Todos os sistemas eleitorais são desproporcionais, ou seja, todos os sistemas eleitorais, não há nenhum sistema eleitoral que consiga converter de forma perfeitamente proporcional votos em mandatos. O israelita quase, não é? Sim, e o holandês quase, mas nenhum consegue, porque a única maneira de fazer isso era haver tantos assentos parlamentares como eleitores, portanto não dá. Agora, há uns que são mais desproporcionais do que outros. Há o extremo, que é, por exemplo, o caso britânico, em que temos um sistema maioritário, em que ganha a pessoa ou o candidato que tiver mais votos no círculo, e depois temos casos intermédios. O nosso sistema eleitoral, dentro dos chamados proporcionais, é bastante desproporcional. E é bastante desproporcional não só porque usa o método D'Hondt na conversão de votos em mandatos, que é dos vários métodos possíveis um dos mais desproporcionais, mas também devido à dimensão dos círculos eleitorais em Portugal, onde convivem círculos muito grandes com círculos muito pequenos. Ora, o que é que isto faz? Isto faz com que, na conversão de votos em mandatos, os partidos de maior dimensão recolham os benefícios desta desproporcionalidade. Ora bem, quando há
um partido, como as sondagens chegaram a dizer, com Então, 40, 41, com diferenças de 15, Quase 20%. 16, 20 pontos, quem está a recolher os benefícios dessa personalidade é maioritariamente o Partido Socialista. Quando há um outro partido que se aproxima, esse partido também recolhe esses benefícios, partilha a recolha desses benefícios. E o que é que isso significa? Que é mais difícil para o partido mais votado conseguir a maioria absoluta. Não é estranho que os dois campos políticos, olhando para as sondagens como as vemos, e isso até me parece ser relativamente rigoroso olhando para o conjunto das sondagens, que os dois campos políticos, esquerda e direita, tenham mantido o seu peso depois de 4 anos de boas notícias. Ou seja, na realidade, se nós olharmos, os partidos que estiveram de alguma forma envolvidos na geringonça, na última sondagem que eu vi, isto andam pelos 53, tinham tido próximo de 52 nas eleições, e a PAF tinha tido quanto? 38 e passa para 35 ou 36 nas sondagens. Depende. Pois não, na SIC, na vossa menos, não é? Menos. E noutra também. E na vossa fica com eu não sei, não me lembro quanto é que tem o CDS na vossa. Estou a pensar no caso da Católica, portanto são 30 mais 5. Aí são 35. No nosso caso são 33, porque estatisticamente é a mesma coisa. O peso relativo é muito semelhante. Isto quer dizer que a direita chegou ao seu mínimo histórico em 2015 ou próximo disso e não saiu daí, mesmo com boas notícias. Aquele eleitorado é sempre mobilizável, que a direita portuguesa em termos fixos vale 1/3 dos votos. É uma questão muito difícil de responder, porque no fundo é uma questão que implicitamente aponta para o futuro. Será que eles podem descer mais, não é? Pois. Olhando para estes 4 anos foram de invulgares boas notícias do ponto de vista económico, e que satisfaz ainda por cima o conjunto da esquerda, porque estava toda envolvida, e portanto e eles não deixam muito, na realidade. Sim, na verdade, vamos lá ver, eu há bocado estava a falar daquela metade do eleitorado que tem simpatias estabelecidas pelos partidos, ou daquela parcela do eleitorado, quando lhes perguntamos onde é que se posicionam ideologicamente, não respondem 5, não respondem não sei, respondem qualquer coisa. Essas predisposições são relativamente estáveis. Elas demoram tempo a mudar. O voto, quer ir às urnas, quer votar num determinado partido, é um hábito, é uma coisa difícil de mudar. Muitas vezes nós olhamos para ele. É menos do que já foi, não é? Sim, há quem diga que sim, e eu suponho que sim também em Portugal, mas queria dizer isto: muitas vezes olhamos para o resultado eleitoral e o comentário político é: bem, este partido A subiu 20, o partido B desceu 20, ou 5, ou 10, ou 15, portanto, passaram de um para o outro. Isso nunca acontece. Não é isso que acontece. O que acontece é que uns passam para a abstenção e outros saem da abstenção. Mudar de partido... Sobretudo entre o PS e o PSD, não é? Claro. Mudar... Mas, por exemplo, o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda também são dois... Sim, há casos de partidos que têm uma grande porosidade entre si. Vasos comunicantes, mas em parte... Que é o CDS e o PSD. Exatamente. O Bloco e o aliás, isso explica porque é que o PS atacou tanto o Bloco e não o PCP, porque é ali que está o... Mas a maior parte das flutuações eleitorais dão-se através da abstenção, o que significa que as pessoas não andam a saltar de um partido para o outro, não é? E portanto, o que é que eu queria dizer com isto? Que há aqui um elemento de alguma estabilidade que marca os limites mínimos que um partido pode ter. Agora, isso não significa, e nós temos, aliás, exemplos recentes noutros países, que isto não possa mudar rapidamente. Claro. Eu acho que o caso espanhol é particularmente ilustrativo disto. É preciso acontecer uma disrupção qualquer para que isso aconteça. E essa disrupção é o quê? Eu não conheço nenhuma boa resposta a esta pergunta que acabo de formular, mas vamos imaginar o seguinte: vamos imaginar que o PSD aparecia nas sondagens com menos de 20%, em algum momento, ou que tinha um resultado eleitoral desse tipo. A partir desse momento... Tudo mudava, não é? Eu acho que tudo podia mudar, porque o tal raciocínio que o eleitor faz sobre o que é o voto útil, seja no seu círculo, seja a nível nacional, muda, e isso sim poderia tornar o eleitorado mais volátil. Não te cabe a ti, mas é uma das razões porque eu acho uma boa notícia o PSD ter regressado aos 30%. Acho mesmo uma boa notícia, porque, e acho que quem mesmo à esquerda festejava tal
tal acontecimento não estava a ver bem as coisas, porque os riscos de um PSD com 20% são brutais, não é? São brutais, olhando para a Europa nós percebemos para onde é que, para que é que são brutais, o que é que pode acontecer. Eu disse 20%, isso não é nenhum número mágico, mas é olhando um bocadinho para o caso espanhol começa, o sistema partidário espanhol muda radicalmente quando de repente aparecem forças políticas que começam a parecer poder disputar a hegemonia, seja da esquerda, seja da direita, quando de repente não há uma hierarquia clara e novos partidos parecem poder disputar essa hegemonia. Isso baralha completamente o raciocínio do voto útil e isso pode levar a... Onde é que o PSD tem a recuperação? Portanto, do teu ponto de vista, a recuperação do PSD é feita mobilizando o seu próprio eleitorado, é isso? Não vai buscar ao CDS? Essa é uma questão. A questão do CDS para mim sempre foi muito intrigante ao longo desta legislatura. O CDS nunca consegue capitalizar o voto do PSD, nem quando o PSD cai, nem quando o PSD não sobe com ele e desce sempre com ele. Para mim o que é intrigante, devo dizer, eu a certa altura quando nas sondagens, e são sondagens, enfim, com todos os problemas que isso tem, mas quando o PSD estava com uma votação tão baixa e inclusivamente há uns meses a descer, a grande pergunta que eu tinha é porquê que o CDS não capitaliza? E porquê? Porquê que achas? Bem, eu não tenho a única explicação que tenho foi aquela que até acabei por escrever no blog das nossas sondagens, é que era a totalidade do eleitorado de centro-direita que estava desmobilizado. Portanto, não é... Mas o que é curioso é que nós estamos a assistir à mobilização agora do eleitorado a favor do PSD. E o CDS também não ganha com isso. Mas nós já falámos aqui de uma coisa que pode ajudar a explicar, eu não sei se é a explicação, mas ajuda a explicar, que é, as pessoas de direita perceberam que a melhor maneira de impedir que o PS tenha uma maioria absoluta é votar no PSD. Não é votar no CDS, é votar no PSD. O CDS é impressionante porque o CDS é muito mais vítima, o Bloco de Esquerda e o PCP é menos, mas o Bloco de Esquerda é vítima do voto útil, mas o CDS muitíssimo mais. Porquê? Porque os vasos comunicantes entre o PSD e o CDS são ainda maiores, não é? São ainda mais... Não há ali uma clivagem ideológica. Quando nós olhamos para o eleitorado do CDS e do PSD, inclusive quando olhamos para a sua composição social, as diferenças são muito pequenas. Há talvez um único fator que é a religiosidade. Sim. Tradicionalmente o eleitorado do CDS é ainda um pouco mais religioso, católico, praticante do que o eleitorado do PSD, mas as diferenças são muito pequenas. Aliás, são diferenças menos pronunciadas do ponto de vista social do que aquelas que encontramos à esquerda. A conclusão disto não é que o PSD e o CDS vão acabar por ser obrigados a concorrer coligados para... Não sei se a conclusão é se vão acabar, mas eu acho que se os resultados das eleições forem parecidos com aqueles que nós estamos a observar, obviamente que haverá uma gente pressão. À direita vai pensar porque é que não houve uma coligação pré-eleitoral, já agora para quê? Tem a ver com aquilo que falámos há bocadinho. Tem a ver com a possibilidade de recolher mais dos benefícios da desproporcionalidade. Tem riscos políticos, não é? Depois a coligação normaliza-se e quando se começa a normalizar aparece uma outra alternativa à direita. Pode acontecer e também significa que para o CDS, nesse caso, ficaria dependente um bocadinho da capacidade de extrair concessões do PSD sobre lugares, deputados, cargos. E sobretudo fazê-lo depois, umas eleições que lhes correm mal, deixam a coisa bastante mais difícil para o CDS. Claro. Pensas que isto agora é uma pergunta mais política, política de consequências, não tanto sobre sondagens. Pensas que isto cria, se estes resultados forem verdades, isto cria condições para que Rui Rio sobreviva a 6 de outubro? Através de patreon.com/perguntar não ofende, pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente. Bem, é o tipo de coisa que eu tenho dificuldade em falar, mas falando como se estivéssemos a falar no café. Sim, é isso, ninguém está a ouvir. É isso. Muito na política se joga em torno das expectativas, não é? E a expectativa era baixa e quem olhava para o que se dizia sobre o Rui Rio basta dizer há um mês, ou há 2 meses, ou há 6 meses, sobre a catástrofe que ia cair sobre a direita, sobre o desastre, a destruição, o desaparecimento, sobre agora... Se os resultados forem parecidos com estes, o Rio supera essas expectativas. E ao superar essas expectativas, fica com capacidade para potencialmente se manter na liderança, mesmo perdendo a eleição. Isto partindo do princípio que os resultados das eleições não serão muito diferentes daqueles que conhecemos até agora das sondagens. Se olharmos para a distribuição de deputados, que ganhou
uma absoluta nova relevância. Acho que nunca vi tanta gente atenta ao número de deputados que cada partido pode conseguir. A geringonça e a situação, a formação de governo, exatamente, ensinaram algumas lições sobre o parlamentarismo. Se há coisa boa, né, independentemente agora de cada um ache sobre a geringonça, se há coisa positiva do ponto de vista desta experiência política, é que o parlamentarismo, que eu acho que é a forma mais evoluída de regime político, não é? De sistema político, saiu bastante reforçada, eu acho que provavelmente estruturalmente reforçada. Se tivesse corrido mal tinha tido o efeito oposto, provavelmente. Se olharmos para essa distribuição, que combinações de maiorias, olhando para os números que temos em cima da mesa, repito, para quem ouça isto depois das eleições, nós estamos a falar com base em sondagens, que combinações de maiorias são prováveis à esquerda? Bem, aí na verdade, quando nós olhamos para os limites mínimos e máximos de estimativa de deputados que estão a ser oferecidos, portanto há uma solução de governo imediatamente possível, que juntaria o PS e o Bloco e seria suficiente para formar uma maioria, na base, mais uma vez, dessas estimativas. Não é tão claro, parece possível também que PS-PCP também fosse possível. O que é menos claro de tudo é aquela solução que tem sido especulada. Sim, exatamente. Isso não é tão evidente, não é tão, enfim, garantido, parece muito mais incerto que isso seja suficiente para formar um governo. Agora, dito isto, eu acho que as pessoas também não se podem esquecer que nada disto é preciso para que o PS forme governo. Claro. O facto do PS ganhar as eleições muda tudo, porque o PS não tinha ganho as outras eleições, portanto a única forma sequer de ser chamado a governar era ter este apoio maioritário. Nós em Portugal, ao contrário do que se passa em Espanha, não temos voto de investidura, portanto não é necessário que haja uma maioria do Parlamento que invista no poder. Outra coisa inteligente do nosso sistema, acho. Não, foi desenhado propositadamente por pessoas como Miguel Galvão Teles para permitir que o PS pudesse ser alguma vez governo, senão nunca poderia ser governo. Mas tem a vantagem, como se vê em Espanha, de, apesar de tudo, dar tempo antes de abrir uma crise política. Sim, quer dizer, em geral a solução de não haver investidura foi uma solução, surge porque é muito simples perceber, é porque na altura, em 75 e 76, quando se discutiram estas questões, não era possível formar um governo à esquerda maioritário PS-PCP, não era possível. O PCP tinha que estar fora de qualquer solução de governo, e isso significava que para equilibrar o sistema, para permitir que quer direita quer esquerda pudessem governar, o PS tinha de poder formar governos minoritários. Já agora, a própria geringonça achava eu por acaso hoje não tenho a certeza que António Costa tinha pensado na questão estratégica, hoje não tenho a certeza disso, mas que é mudar esse paradigma e dizer o PS não está condenado a ter maioria absoluta ou entender-se com o PSD, não é? Mas nunca esteve. Estava condenado porque havia uma incomunicabilidade com o resto da esquerda, e se condenavam, não é? Mas ter governos minoritários. Mas podia formar governos minoritários. E porquê? Porque basta que não haja mais deputados contra a solução do governo do que deputados a favor. Basta que alguns se abstenham. E foi assim que sempre se formaram governos minoritários. Esta solução foi diferente porque era preciso que se juntassem ao PS outros partidos para que o programa de governo não fosse derrotado no Parlamento. Porque foi a primeira vez que o partido... Foi a primeira vez que o partido que ficou à frente não foi acompanhado pelo bloco do seu espaço político ter maioria. Acho que percebeste o que é que eu estou a querer dizer? Ou seja, acho que foi a primeira vez que o Partido Socialista, não ganhando as eleições, havia uma maioria de esquerda. A outra foi o PRD, mas o PRD era uma coisa um bocadinho... No fundo, o fundamental aqui é que sem a geringonça, a PAF teria mais deputados do que o PS. Portanto, foi preciso um apoio explícito. Claro. A minha pergunta é... Para que não fosse rejeitado... Estás a dar a resposta, na realidade, que é a minha pergunta seguinte, que era se tu achas que vai haver uma reedição da geringonça. Não necessariamente. Acho que depende de muita coisa. Vamos lá ver. Primeiro, depende, antes de mais, do próprio resultado das eleições. Sim. Não tanto na distribuição de deputados, vamos presumir que ela não será muito diferente, mas da leitura que vai ser feita. Não é? Por exemplo, do grau de derrota do PCP, por exemplo. O grande desafio, o grande risco que o Bloco de Esquerda e o PCP correram nos últimos 4 anos é um risco que os partidos que nunca fizeram parte de uma solução de poder sempre correm, é o de serem castigados por serem, vou usar este termo entre aspas, cúmplices. Sim. Cúmplices de uma solução de poder com um partido que as bases desses partidos
consideram excessivamente moderado, excessivamente centrista, conservador, por aí fora. Isso é um dilema que acontece à direita e à esquerda com a terminologia que nós usamos, no fundo, perdoem o inglês, é os partidos mainstream e os partidos challenger, não é? Sim. Aqueles que estão sempre a desafiar, que são, entre aspas, contra poder, quando participam de uma solução de poder, correm sempre o risco de ser castigados eleitoralmente. Ora bem, é por isso que a eleição vai ser importante. A leitura do resultado vai permitir a Bloco de Esquerda e PCP compreenderem se o risco que correram foi um risco justificado ou se foi um risco que lhes causou perdas eleitorais. Eu penso que, por aquilo que se sabe, o partido em que isto será uma discussão mais central e mais importante é, obviamente, o Partido Comunista. Mas diz-me uma coisa, já era para aí que eu ia a seguir. A tua percepção é de que o PCP, a leitura que eu faço, é que o PCP está a perder eleitores para o Partido Socialista. Talvez alguma coisa para o Bloco, não faço ideia, mas para o Partido Socialista. Ou seja, não são pessoas descontentes com a geringonça, são pessoas que ficaram demasiado contentes com a geringonça, por assim dizer. Coisa que não aconteceu com o Bloco. E a minha pergunta é, se achas que é assim, ou se achas, como algumas pessoas, muito poucas, acho eu, acham que o PC está a perder votos porque os eleitores do PCP não gostaram da geringonça? Acho que nada indica isso, não é? Aliás, os estudos de opinião nada indica. Nada indica. E porque é que o PC houve este efeito no PCP e aparentemente, pelo menos olhando para as sondagens, não houve esse efeito no Bloco? Bem, então vamos primeiro à questão dos factos. Eu não sei dizer se é isso que está a acontecer e espero poder saber dizer depois da eleição. Nós vamos, como fazemos desde 2002, fazemos um inquérito muito grande onde perguntámos às pessoas em quem votaram na eleição anterior. O problema aqui das sondagens é não só porque estamos a falar de intenções de voto, mas também porque as amostras não são suficientemente grandes para que aquelas matrizes de transferência de voto deem muita informação, sim, sinceramente. Mas essa é obviamente uma possibilidade para a qual nós vamos olhar, que é se a CDU tiver perdas significativas, para onde é que foram esses eleitores? E uma das hipóteses, obviamente, é o PS. E agora eu vou fazer uma coisa ao contrário do que costumo fazer, que é olhar para coisas que não têm nada a ver, não são nada representativas e não têm a ver com grandes números. Aqui há uns meses havia uma reportagem notável no Diário de Notícias feita no Alentejo, onde se andava a entrevistar pessoas na rua sobre a geringonça. E a resposta dos simpatizantes do Partido Comunista de facto era extraordinária. Era uma resposta em que se dizia, bem, isto já não faz diferença, isto é igual votar no PCP ou votar no PS, ou isto já não é o que era, também já não temos as mesmas questões, os mesmos problemas, votar no PCP se calhar já não faz sentido, vou votar no PS. Portanto, é atrás deste tipo de coisa que depois quem olha para os grandes números vai à procura. Eu acho que isso é claramente uma possibilidade. Mas porque não o Bloco? Porque é que isso não teve efeito, né? Porque é que não teve esse efeito no Bloco? Porque o eleitorado, bem, mais uma vez especulo. Estamos toda a entrevista, estamos a falar de especulação com base em sondagem. Temos dois partidos de esquerda, mas que têm eleitorados muito diferentes. O eleitorado do Bloco, apesar de isto se ter mitigado ao longo do tempo, continua a ser um eleitorado mais instruído do que a média do eleitor português. Do que eu vi na sondagem da Católica, é na realidade o eleitorado onde vai crescendo à medida, o seu peso vai crescendo à medida que a instrução aumenta. Sim, é verdade. E continua a ser um eleitorado, em comparação com os outros partidos, tendencialmente mais jovem. Mas já não tendencialmente mais urbano, pelo menos do que se tem visto em resultados eleitorais. Eu penso que isso tem sido mitigado. Mas continua a ser globalmente verdade. Aliás, só um parênteses, nós quando estudamos o comportamento eleitoral em Portugal desesperamos um pouco porque estas variáveis todas que noutros países têm uma relação muito forte com o voto, isto em Portugal é tudo muito difuso. Tem muito a ver com o que falávamos há bocadinho, aquela metade do eleitorado que não tem simpatia por partido nenhum e que anda à procura da decisão a cada momento. Mas, voltando atrás, eu acho que este é um eleitorado que o Bloco pode no futuro a qualquer momento voltar a perder. Achas? Acho, quer dizer, quando será a primeira vez, se as sondagens estiverem certas, é a primeira vez, acho eu, na história do Bloco, que o Bloco depois de ter uma grande subida, consolida. Mantém.
Sim, mas E isso pode-nos dizer qualquer coisa ou pode não nos dizer nada, não é? Quer dizer, vamos ter que olhar para os resultados do Instituto Pós-Eleitoral para perceber até que ponto é que esse voto no Bloco é um voto de continuidade, é um voto de pessoas que votaram no Bloco na eleição anterior, que voltam a votar no Bloco, que desenvolveram, digamos, uma afinidade com esse partido, em vez de ser um voto mais volátil, mais imediato. Achas que o Bloco está mais sensível nestas eleições ao voto tático? Está sensível, potencialmente, quer como beneficiário, quer como prejudicado. Quer como prejudicado. Beneficiário daquele raciocínio que certamente existe entre os eleitores do Partido Socialista, que é, eu até sou do PS, mas a maioria absoluta é que não. Mas o Costa fez um favor ao Bloco nessa matéria, porque foi concentrar todos os holofotes no Bloco, criar a percepção que o outro partido era o Bloco. Sim, isso pode ter sido um efeito colateral de uma estratégia que tinha sempre de existir no final desta eleição, que era marcar as diferenças entre os partidos da geringonça. Pode ter sido mas não consigo dizer objetivamente se isso foi negativo para o PS. E tu achas que a queda do PCP, ainda voltando ao PCP e até ligando isto com o Bloco, se tu tens a sensação, agora estou a falar de longos ciclos, que a queda do PCP é desta vez estrutural, até porque aconteceu uma disrupção nas relações à esquerda. Dizer uma coisa, nós não sabemos neste momento quão grande será essa queda, sequer se ela vai existir, sim. Portanto, vamos pôr isso como princípio de conversa e assim podemos... Pondo isso como princípio de conversa, portanto, olhando para estes resultados, aquilo que podem acontecer, mas mesmo não olhando, eu agora estou a falar de fazer uma pergunta mais geral. Já foi decretada muitas vezes a morte do PCP. Se quiseres, olha para trás, olha para as europeias e olha para as autárquicas. São dois sinais de alarme, não é? E as autárquicas têm um peso brutal para o PCP, quase mais do que as legislativas do ponto de vista estrutural do PCP. Sim. Se estamos a falar de uma queda estrutural, e lenta, mas estrutural, tantas vezes anunciada, é verdade que o PCP é o único partido só acompanhado por Kukué na Grécia, e que também é um pouco diferente, com estas características que sobrevive na Europa. Sim. E provavelmente há uma mudança sociológica no país que torna o PCP inviável. Achas que isto é verdade ou não? E se isso não mudará o próprio papel do Bloco, caso isso aconteça? Ou seja, o Bloco como o único partido com peso à esquerda do Partido Socialista. Deixa-me tentar responder essa pergunta recuando um bocadinho ao que estavas a perguntar anteriormente. Não sei se vou responder à pergunta, mas vou dizer o que julgo saber sobre isto. É evidente que os sinais de um partido envelhecido como o PCP, em contraste com o Bloco de Esquerda, um partido mais jovem, são obviamente otimistas para o Bloco, negativos para o PCP. Mas parece o tema desta conversa, há aqui um fator que joga na direção oposta, que é, apesar de tudo, e a chave da sobrevivência de um partido como o PCP em Portugal, são duas coisas que o Bloco não tem. Não tem sindicatos e não tem poder local. O poder local eu acho particularmente decisivo. Quer dizer, o poder local é a esfera em que o cidadão tem uma relação mais direta com o poder político, mais do que em qualquer outra situação. Sabemos que há em Portugal muitos municípios com economias muito pouco diversificadas, onde o emprego em grande medida é público ou depende de decisões da Câmara Municipal. Isso são coisas que formam laços entre os partidos e as pessoas, ajudam a encapsular o eleitorado. O Bloco não tem nada disto. Nada disto. É o que o António Costa dizia, o partido de mass media em vez do partido de massa. É um bocadinho de extremo, mas na comparação com o PCP não tem nada disto. E, portanto, por isso é que eu digo que eu continuo a achar, se olharmos para estas duas condições importantes, que o Bloco, obviamente, parece à partida, e os últimos resultados têm demonstrado, um partido muito mais bem posicionado para ser dominante à esquerda do PS. Até porque está mais... nasceu depois e portanto está mais ligado à realidade sociológica de hoje do que o PCP. Exatamente, mas nós não podemos negligenciar, é uma coisa que até nós próprios na ciência política fazemos, que é negligenciar
deixa eu ver se me consigo explicar, a dimensão organizacional da política. Sim, vocês cientistas políticos tendem a ignorar às vezes muita coisa. As questões sociológicas. Não, exato, não se pode olhar para no fundo, a superestrutura, para usar um termo, as instituições, os cientistas políticos têm pouca formação marxista às vezes. E depois o eleitorado, há muita coisa pelo meio, e pelo meio há organizações, há sindicatos, há associações, e o Bloco de Esquerda, por muito que se tenha esforçado eventualmente nesse domínio, não tem esta capacidade que o PC tem. E portanto talvez porque isso também seja uma coisa, como é que é dizer, dramaticamente ou não, do passado. Ou seja, não as autarquias, não é disso que estou a falar, mas, por exemplo, o poder sindical, não é? Qualquer partido novo tem dificuldade em implantar o poder sindical porque é um poder que está em queda, não é? Portanto, olha, mas dou-te um exemplo de uma coisa em que o Bloco foi bem sucedido. Na autarquia não. Dou-te um exemplo de uma coisa em que o Bloco foi bem sucedido, porque havia um espaço mais ou menos vazio para ocupar, e é aqui que estamos a ter esta conversa, que é nos meios académicos e científicos. Quer dizer, o Bloco posicionou-se muito bem para preencher este vazio organizacional, em particular em torno desta discussão sobre os precários na ciência. Eu sei que estamos a falar de uma parcela muito pequenina da população, mas é um exemplo de como esta dimensão é importante. Muita desta gente não vai votar no Partido Socialista, não vai votar no Partido Comunista, vai votar no Bloco porque o Bloco preencheu bem este espaço. Estas coisas são... Agora vou fazer uma parte não da nossa conversa. Será muito estranho que pessoas da área da ciência, da área científica votem no Partido Socialista, porque sou área que correu dramaticamente mal neste governo, foi essa. Mas pronto, isto não tens de manifestar sobre este assunto. Não vou. Achas que a subida do PSD pode criar, falámos um bocadinho disto, uma dinâmica de voto útil no PS a esta distância das eleições? Ou seja, achas que é significativo? Ou seja, de repente o PSD começa a subir um bocado e o tal voto tático dirige-se para o Partido Socialista, porque as pessoas não fazem leituras às vezes muito exatas, às vezes não percebem que 7 ou 8% é uma grande diferença do ponto de vista eleitoral. Não é? Eu não quero cometer, enfim, o erro que muitas vezes critico, que é de andar a ver se a sondagem mudou 0,5 naquele dia, atribuir porque saiu uma notícia sobre tanques. Portanto, não quero cometer esse erro. Não excluo que haja uma parte cuja dimensão não sei estimar, mas que presumo ser pequena, de eleitores que aqui há 2 semanas se sentiam relativamente descontraídos com a ideia de votar noutro partido que não o Partido Socialista e que agora nesta última semana se sintam um bocadinho mais nervosos. E até porque os partidos vão aproveitar, o Partido Socialista vai aproveitar tudo que seja possível para criar este dia de hoje em que vai ser o dia da dramatização de todos, não é? De todos, não é? Absolutamente. Portanto, eu não excluo essa hipótese, mas digamos, a minha posição default aqui é que estas notícias, esta informação demora algum tempo para passar para a generalidade. Do que eu percebo, tu achas que Tancos não teve um efeito assim tão não é isso, é que eu não sei dizer. Não sei mesmo dizer. A minha percepção é que teve um grande efeito na performance de Rui Rio e isso teve um efeito eleitoral. Não tenho a certeza que Tancos, o próprio acontecimento, que é até um bocado confuso para as pessoas perceberem, tenha tido um impacto tão grande como os mídias acham. Deixa-me dar aqui uma informação, enfim, objetiva, que talvez possa, no fundo, transmitir para que posição é que eu me inclino nisto, se não tendo dados objetivos. Falando com pessoas dos jornais, e falei com algumas nos últimos dias, e sobre as visitas às notícias e a leitura das notícias, aquilo que me é dito é que o consumo de informação sobre Tancos foi muito menor do que, por exemplo, na altura das notícias sobre as relações familiares no governo. Eu tenho repetido na última semana isso a várias pessoas, dizendo não tem comparação o impacto que teve a história das famílias com o impacto que está a ter. Pois, exato. Porque as famílias é uma coisa que as pessoas percebem muito facilmente, é uma coisa muito próxima de uma realidade que elas conhecem. Não é? 2 jornalistas diferentes, os órgãos de comunicação diferentes, disseram precisamente isso. E, portanto, no fundo, isto é uma indicação que aquilo que estamos a observar de, vamos chamar-lhe, recuperação do PSD, poderá ter muito mais a ver com o que é normal numa campanha, que é eleitores que estavam um bocadinho descontentes com o Rui Rio, a observar a falta de coesão interna do partido, a falta de combatividade, eventualmente, de Rui Rio, chegando a uma campanha à combatividade, há debates, há crítica e esta percepção, volta a isto, de que a maioria absoluta do PS era uma clara possibilidade, e eu acho que essa percepção, essa generalizou-se muito, pode ter levado os eleitores do PSD a mobilizar-se, mesmo que não tivesse havido Tancos. Agora, estou, mais uma vez, a especular,
Mas acho mais credível isto do que andar a dizer porque foi por causa de Tancos que o PSD subiu nas últimas 2 ou 3 semanas, não parece? A evolução do PAN, desde o princípio de setembro até agora, eu fui ver o conjunto das sondagens, aquele site que tem a Rádio Renascença, que agrega e faz uma... Do Luís Conrariense. Exatamente. É que o PAN, desde o princípio de setembro até agora, perdeu força. Estamos a falar de números baixos, estamos a falar de uma queda de 1%, mas como estamos a falar do conjunto das sondagens e elas apontam para uma mesma realidade, quando até seria normal que fosse ao contrário, porque ganhou maior visibilidade, de repente as pessoas começaram a sentir que o PAN podia ser... Não, mas é que a visibilidade... Foi por ter sido escrutinado, exatamente, foi por ter sido escrutinado que achas que perdeu. É que poderia ter sido ao contrário, ter sido escrutinado e isso funcionar em seu favor. Isso acontece com alguns partidos novos. O PAN não é novo, mas é quase como se fosse novo, que são escrutinados e de repente isso dá-lhes maior visibilidade e é bom para eles. No caso do PAN, parece ter sido mau. Não, mas é que essa visibilidade, enfim, especialmente das pessoas que escrevem a opinião nos jornais, foi uma visibilidade. Quando o PAN teve o resultado que teve nas eleições europeias, foi atacado de todos os lados. Porque, todos lá. Eu vou dizer que acho isso saudável. Acho saudável que um partido que vai entrar no espaço político de repente tenha um escrutínio muito apertado, mais apertado do que os partidos que as pessoas conhecem. Portanto, as pessoas já sabem o que é que acham. Bem, isso aí eu acho. Já têm a opinião do Bloco. Eu acho que o escrutínio é sempre bom para todos. Sim, claro, mas neste caso é evidente que as contradições, possíveis contradições entre a defesa do bem-estar animal e a proteção do ambiente, alguma possível falta de consistência das propostas, tudo isso se tornou mais evidente, e não é evidente porque não foi só a esquerda ou a direita que olhou criticamente para o PAN, foi toda a gente, foi de todos os setores. E sim, claramente, se tivesse sido um dos lados, provavelmente seria bom para o PAN. Até poderia beneficiar, mas aqui realmente foi uma coisa muito consensual, porque o PAN foi visto como o PAN cometeu um novo jogador, uma ameaça, mas também, já agora, eu não faço defesa nem ataque do PAN, não é a minha função, mas também relembra como esta questão foi negligenciada durante anos por todos os partidos. Refere-te a esta questão, a questão ambiental. Inclusivamente por partidos que, na sua matriz original, muito naturalmente teriam uma inclinação para dar saliência a este tema, como por exemplo o Bloco de Esquerda. Agora, mas o Bloco de Esquerda de repente é que tem cartazes a falar do Planeta B e tem a Marisa Matias a ir à central na campanha dos Açores. Foi tarde. Com o Bloco é absolutamente justo o que dizes, com a Marisa Matias não, porque a Marisa Matias entrou para a política por causa da questão ambiental, por causa daquelas incineradoras em Coimbra. Sim, foi assim que ela começou a atirar. É verdade. Não, eu não estou a dizer isto. Portanto, no caso dela não é, mas no caso do Bloco é verdade, evidentemente. Não, e nem sequer estou a fazer uma censura, estou a constatar um facto que mas é uma censura justa. Há um espaço que ficou vazio. Há um espaço que foi preenchido pelo PAN. Agora, e naturalmente isto gera preocupação e algum... É verdade que o PAN por parte dos jogadores principais. Não é? O PAN cometeu um erro de palmatória, não é? Quer fazer um programa longo e completo, que exibiu ainda mais, que é uma coisa que os pequenos partidos acabados de nascer evitam fazer, porque exibiu a sua impreparação, ou seja, tirou-se para fora de pé. Isso diz alguma coisa. É possível. É o programa é o maior programa de todos, que é uma coisa extraordinária. Mas agora deixa-me dizer uma coisa que espero que não torne desinteressante tudo aquilo que acabámos de dizer. Sim. Então não digas. Não, é que a diminuição do PAN nas sondagens é muito pequena. E no certo sentido pode-se ver como quase natural, ou seja, ninguém pode esperar, eu acho, enfim, seria extraordinário, pode acontecer, mas é muito difícil esperar que o PAN possa repetir em termos percentuais o mesmo resultado que teve nas europeias. Podia ter ganho um embalo, sabes, o caso do Bloco, por exemplo, aconteceu. Sim. O Bloco teve mais nas primeiras legislativas do que nas primeiras europeias, porque ganhou um embalo político. Sim. Eu teria que ir rever, mas não, passou a ser um protagonista. Passou a ser um protagonista e o escrutínio correu-lhe bem. Também foi muito escrotinado na altura. Aliás, bastante violentamente, de forma bastante transversal. Mas aqui correu menos bem, não é? Aqui correu pior. Esta estreia é sempre um momento absolutamente decisivo. Mas penso que também ninguém tem dúvidas, seria incrivelmente estranho e improvável que o PAN vai crescer. Quanto aos pequenos extra-parlamentares, a primeira pergunta que te faço ainda antes de falar dos casos concretos é: há alguma fiabilidade
estando a falar de partidos pequenos, alguns deles novos. Sim. Há alguma fiabilidade nas previsões ou devemos pura e simplesmente ignorá-las em relação aos pequenos? Ignorar não ignoraria, mas tomaria em consideração o seguinte: aquilo que as empresas de sondagens e que os institutos de sondagens fazem nestas eleições é procurar obter um retrato o mais fiel possível das intenções das pessoas no país. É ter um bom retrato no país. E isto é o que elas devem fazer. Mas, ao mesmo tempo, não podemos esquecer que temos neste momento vários partidos que, pela maneira como funciona o próprio sistema eleitoral, estão a dirigir todos os seus esforços de campanha, ou a maior parte deles, para alguns círculos e não para o país todo. E eu, como pessoa que consome esta informação e que também a produz de alguma forma, preocupa-me um bocadinho a possibilidade de que todos estes estudos, ao tentarem ter um bom retrato do país, percam as características específicas, por exemplo, da dinâmica eleitoral em Lisboa e no Porto, e que possam passar ao lado do que se vai passar com os pequenos partidos. Portanto, eu acho que isso é uma possibilidade. Acho que é um caso, falávamos há bocadinho, sondagens convencionais e as tracking polls, e eu disse, ainda mais cautela com as tracking polls. As tracking polls não dizem mesmo nada sobre os pequenos, não é? Não, quer dizer, basta entrarem duas pessoas naqueles 150 as tendências, efeito, houve um caso na tracking poll precisamente em que houve um partido, falava há bocadinho, de 1.8 para 0.4, quer dizer, não existe isso. Não vale a pena pensar muito sobre isso, e vale a pena colocar a hipótese de que as dinâmicas que tornam possíveis estes partidos elegerem e que se vão passar fundamentalmente em Lisboa e em menor grau do Porto, não estarem a ser tão bem captadas, porque o retrato que as sondagens querem tirar é um retrato predominantemente do país. Olhando para os estudos de opinião, as sondagens, os pormenores delas, quais são, vamos lá, eu falei na introdução de 4 e parece-me que são os 4 que podemos falar, não é? Que é Livre, Iniciativa Liberal, Chega e Aliança, não é? Tudo o resto parece-me que está completamente fora do radar. Eu não poderia o rir fora disto. Não poderias o rir fora disto, porque pode haver um voto de protesto. Bem, não precisamos falar das motivações do voto. Claro, mas não poderia. Então pronto, estes 5 partidos, quais é que tu, olhando, achas que têm maior probabilidade de eleição? Não estou-te a pedir para fazeres bruxaria, estou a olhar para os resultados. Quer dizer, é um bocadinho não deixa de ser um bocadinho de bruxaria, mas se aquilo de que falávamos há pouco, sim, que é eleitores de esquerda próximos do Partido Socialista que estão convencidos que a vitória está garantida, que inclusivamente não estão muito interessados em que o PS tenha maioria absoluta e portanto andam à procura de uma alternativa, eu diria que desse conjunto obviamente que é o Livre, que pode beneficiar, mas eu não sei se isto é verdade. Obviamente que o Bloco beneficiaria dessa tendência, o Livre também beneficia. Agora vamos ver o outro lado. Pode ganhar algum voto de, por exemplo, eleitores socialistas que não gostam do Bloco, que têm este sentimento, mas não têm grande vontade de estar no Bloco, porque o Bloco já começa a ser de alguma maneira, é parceiro, mas ao mesmo tempo adversário. Já é um adversário, sim. O Livre não é nada disso. Mas também falávamos há pouco, e cá está a dificuldade em medir a magnitude destes fenómenos, falávamos há pouco que nesta última semana, aquilo que as pessoas que estão expostas à informação política, que não são muitas, aquilo com que vão ser bombardeadas é com o estreitamento da diferença entre o PS e o PSD. Isso pode fazer com que as pessoas... Da mesma forma, o Livre pode ser a maior vítima desta última... Portanto, qual é a minha resposta? Em rigor, não sei. E porquê é que estava? Eu percebi. Mas e o rir? Porquê é que tu falaste do rir? Que é uma coisa que não tem aparecido muito claramente. Porquê é que tu falas do rir? Bem, por duas razões, porque na sondagem que nós fazemos destes partidos sem representação parlamentar não há nenhum que tenha 1%, e portanto nós não os discriminamos. E porquê é que é 1% já agora? 1% é o a margem de erro, não é? Não, é o resultado a nível nacional que dá 50% de hipótese de eleger um deputado. Sim. E como nenhum chega a 1%, nós não individualizamos o reporte desses partidos. Mas entre os que estão menos longe desse limiar está o RIR. O RIR, o Livre, o Chega e o Aliança. E portanto... E a Iniciativa Liberal, não?
No nosso caso não, mas noutras sondagens sim. Estamos a falar de números muito pequenos, não é? Portanto, não vale a pena fazer um grande enredo sobre isto. Estamos a falar de uma sondagem que entrevista 1.300 pessoas, estamos a falar às vezes menos de 10 pessoas, não vale a pena falar muito sobre isto, mas eu não poderia, da mesma maneira como estamos a falar dos outros, com a informação que tenho, não ponho de parte do rir. E a Iniciativa Liberal e a Aliança podem sofrer com esta recuperação do PSD? São obviamente potenciais vítimas disto. Já o Chega não. O Chega é uma coisa completamente à parte, não é? Agora não peço para olhares para as sondagens, mas para... o Chega não é um tipo de eleitor muito tático, não é? Muito provavelmente, não é? Olhando para as características do Chega, não é? Não, quer dizer, acho que as razões que o fazem votar no Chega não são necessariamente razões que os façam dizer, bem, como o PSD está a subir e eu vou votar no PSD. Não estou a ver que isso seja a motivação do eleitor do Chega. Há uma possibilidade do Chega eleger. Da mesma maneira como falámos dos outros. Porque isso é diferente de qualquer outro eleger, porque cai uma barreira simbólica para o país, que é não ter nenhum partido desta natureza no Parlamento. Com a informação que temos, não há indicação de que isso resulte dos resultados das sondagens que temos. Sim. Mas eu não posso colocar essa possibilidade de parte, precisamente porque esse é um dos partidos que, pelo menos no nosso estudo, se aproxima desse limiar. Portanto, eu acho que essa possibilidade existe. As sondagens nunca medem bem a abstenção, aliás, porque ela é impossível de medir. O que é que uma abstenção alta... Primeiro, se tens algum sinal, olhando para os estudos de opinião, que a abstenção pode ser diferente... Não, deverá ser parecida com as últimas. Sim. Uma abstenção alta alteraria bastante estes resultados, imagino eu. Uma abstenção mais alta. Um cenário de abstenção alta seria, por exemplo, aquele que estávamos a observar há um mês atrás, em que tínhamos o eleitorado de direita desiludido. E será a principal vítima de uma abstenção alta, em princípio, não é? Neste momento, penso que sim. Para terminar, se tivesses de definir a originalidade destas eleições, qual é que seria? Não me queria repetir, mas tem a ver tem a ver com aquilo que falávamos há pouco, que é excepcionalmente visível um conjunto de tendências muito contraditórias que tornam esta eleição, que me desperta uma enorme curiosidade sobre o que vai acontecer. Portanto, repetindo, uma boa situação económica e uma boa avaliação da atuação do governo e do sucesso da solução do governo, mas ao mesmo tempo não queremos maioria absoluta, e depois ao mesmo tempo esta situação em que temos esta aproximação entre os dois principais partidos, e o que isto pode gerar de voto tático. Quer dizer, esta conjunção de fatores é que para mim é a originalidade, porque são fatores que jogam muito uns contra os outros. Mais interessante para um cientista político do que outras eleições. Claro que sim. Muito obrigado, Pedro Magalhães, por teres aceitado este convite, e bom trabalho até domingo. Obrigado. Este episódio teve a produção de João Martins, pesquisa de Filipe Avala, música de Mário Lajinha e ilustração de Vera Tavares.